A mensagem de Ezequiel é uma mensagem muito dura, mas essa de hoje é o sermão mais pesado da minha vida. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos juntos na nossa caminhada bíblica e hoje, no livro do profeta Ezequiel, leremos os capítulos 15 a 17. No capítulo 15, nós temos o momento em que o profeta se utiliza de uma figura, de uma videira inútil, para se referir ao povo de Deus. E diz que, de fato, por causa de suas transgressões, ela seria destruída, desolada. Depois, pulando o capítulo 16, no capítulo 17, nós temos a parábola de duas águias e da videira, onde mais uma vez o Senhor diz que vai penalizar o seu povo. Mas eu gostaria de destacar o texto que foi o texto de todos que eu já li na Bíblia, o texto mais pesado que eu já vi. Eu fiquei quase um mês, a primeira vez que eu me atentei para essa verdade bíblica, me sentindo um peso muito grande pela forma como Deus se refere ao seu povo e diante do que o povo fez para com seu Deus. O capítulo 16, nós aprendemos sobre a infidelidade de Jerusalém. E Deus usa a figura para dizer como que era a relação do povo com Deus. Ele usa a figura como se fosse de um marido com uma esposa. Deus se sente o marido traído pela sua esposa. Na primeira parte, ele fala como Deus fez aquele povo. Ele fala que Deus pegou eles do nada, achou ele como um resto que estava largado no caminho. E ele diz assim, eu então te lavei com água, te enxuguei, te ungi, te vesti, te calcei, te cingi, te cobri, te adornei com os enfeites, coloquei pendentes. Olha, você se tornou maravilhosa, como aquela mulher perfeita que ele havia organizado agora. Assim ele se refere ao que Deus fez com seu povo. E diz, correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeita, por causa da minha glória que eu pusera em ti, diz o Senhor. Foi assim que Deus fez conosco. Ele nos fez conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, e nos colocou no jardim, ali, quando fez Adão e Eva. Nos fez perfeitos para Ele. E como nós retribuímos ao seu amor? O texto então diz, a partir do verso 15, que essa mulher se rebelou contra o seu marido, assim como o povo se rebelou contra Deus. E diz, mas confiaste na tua formosura e te entregaste à lascívia, graças à tua fama, e te ofereceste a todo o que passava para seres dele. Aquela mulher tão bela, que tinha um marido fiel ao seu lado, agora é uma mulher que vive se entregando na sensualidade, sexualmente, a qualquer um que passa pelo caminho. E ele chega a dizer no verso 20, acaso é pequena a tua prostituição? Ou seja, a prostituição do povo nesse sentido era muito grande. Ele diz, como é fraco o teu coração, verso 30. Diz o Senhor Deus, fazendo tu todas essas coisas só próprias de uma meretriz descarada. Observe, Deus está falando com o seu povo, dizendo que assim como uma mulher traía o seu marido como se fosse uma meretriz, assim é o povo de Deus em relação a ele. Você já parou para pensar que às vezes é assim a sua relação com Deus? Você vive como se fosse uma meretriz descarada, traindo o seu grande marido, que é o Deus Todo-Poderoso. Você já parou para pensar que é por causa das tuas iniquidades que Jesus Cristo foi morto na cruz do Calvário? As nossas iniquidades, os nossos pecados são como que traições ao Deus que nos formou, que nos criou de maneira tão perfeita. O texto fala então, na primeira parte, de como foi esse povo formado, depois que esse povo se rebelou, e, consequentemente, esse povo ia ser sentenciado e condenado. O texto então diz, portanto, ó meretriz, ouve a palavra do Senhor. Por ter se exagerado a tua lascívia e se ter descoberto a tua nudez nas tuas prostituições com teus amantes, e por causa de todas as abominações de todos os teus ídolos e do sangue de teus filhos a esses sacrificados, eis que ajuntarei todos os teus amantes, e descobrirei as tuas vergonhas diante deles para que te vejam. Julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as sanguinárias. Deus disse, você vai ser julgada como uma mulher miserável
que viveu entregue aos seus mais vis prazeres. E diz: farão subir contra ti uma multidão, apedrejar-te-ão e te transpassarão com suas espadas. Queimarão as tuas casas e executarão juízos contra ti à vista de muitas mulheres. Farei cessar o teu meretrício e já não dará a paga. Deus iria dar fim aos pecados daquele povo. Nessa linguagem de marido e mulher, Deus está dizendo que o povo que viveu entregue aos seus mais vis pecados, agora Deus ia fazer com que essa nação fosse entregue, destruída, como de fato estava acontecendo através do reino da Babilônia, que havia devastado completamente com Jerusalém, queimado as casas e destruído até mesmo o templo do Senhor. Você já parou para pensar por que nós hoje não somos queimados, não somos destruídos? É porque toda essa condenação própria de pecadores, ela caiu toda sobre Jesus Cristo. Cristo morreu a nossa morte. Era para ser você naquela cruz, mas ele se ofereceu no lugar de um traidor, de um miserável pecador, como você e eu. A última parte desse texto nos fala então agora de restauração. Aí você fala, diante de uma mulher dessa ainda tem restauração? E o texto então apresenta que Deus, por causa da sua aliança, ele diz: eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade e estabelecerei contigo uma aliança eterna. E por Deus ser esse Deus fiel, ele diz: eu vou restaurar todas as coisas. Deus iria disciplinar o seu povo, mas Deus iria restaurá-lo. Então ele diz: estabelecerei a minha aliança contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que te lembres e te envergonhes e nunca mais fale a tua boca soberbamente por causa do seu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor. E aqui, nessas promessas de restauração, estão aquelas palavras de Ezequiel quando diz que Deus tirará o nosso coração de pedra e nos dará um novo coração, coração de carne. É isso que Cristo veio fazer por nós. Nós merecíamos a condenação. Em nós mesmos não há salvação. Nós só podemos fazer isso mesmo: trair, enganar, ferir, machucar. Não somos pessoas perfeitas, mas Cristo veio ao mundo para salvar pessoas imperfeitas. E lá na cruz do Calvário ele bradou: Deus meu, por que me abandonaste? Ali ele sentiu todo o peso da condenação que deveria ir sobre a sua vida e sobre a minha. Mas por ele ser fiel à sua aliança, ele disse que ia punir e ele mesmo foi o que recebeu a punição, para que nós pudéssemos ser plenamente absorvidos e apenas olhar para ele e dizer: obrigado, Jesus, por tão grande salvação, pela graça. É pela graça porque eu não merecia, é pela graça porque é um grande presente, é pela graça porque isso inundou o nosso viver. Viva agradecido a Deus por tão grande salvação que ele nos concede em Cristo. E arrependa-se dos seus pecados. Nós não podemos viver como se fôssemos uma meretriz descarada. Essa palavra é muito pesada e ela deve nos levar a reflexões profundas da nossa condição, da nossa relação para com o nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida. Separe um tempo hoje para orar sobre isso e refletir como está o seu relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe.